Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 18 de março. Agora na Espanha, 20 horas e 46 minutos. No Brasil, 16 e 46 da tarde. Gente, a BTC tá volátil. Vocês vejam que fica agulhando aqui para baixo da última lower, voltando para VWAP. Tá dando bons trades. Mas o que tá rolando nos bastidores é que o UBS está sendo obrigado a comprar o Credit Suisse e as negociações estão rolando exatamente enquanto eu vos falo. Tá rolando agora, sábado. Já vinham se desdobrando desde quinta-feira, quando o UBS inicialmente falou não pro Swiss National Bank, né, o Banco Central Suíço, mas aparentemente os gestores do UBS estão sendo obrigados a adquirir o Credit Suisse. Vamos ver se essa operação vai ser concluída. O fato é que parece que vai haver uma série de garantias, não só do Banco Central Suíço, o Swiss National Bank, mas também do Banco Central Europeu. E é por isso que a BTC também está agora migrando para a banda superior aqui da banda de VWAP no intraday, porque com esse avião caindo, essa shit coisa no balanço patrimonial de bancos centrais, por assim dizer, isso acaba expandindo a quantidade de dinheiro sem lastro e é isso que acaba turbinando o market cap da BTC. Na verdade, a Bitcoin foi criada para isso. Desde a crise do subprime, quando a Bitcoin foi criada como um contraponto, uma reação a essas rodadas de impressão ad infinitum. Não importa se vai haver um empréstimo, como a Janet Yellen está falando agora, que vai fazer um empréstimo do Tesouro para o Fed, e o Fed vai abrir um backstop para os bancos. O Fed não precisa de empréstimo, ele pode imprimir dinheiro. Então, como ele queria enxugar o balanço patrimonial, na verdade, a operação dá no mesmo. Se o Tesouro americano emprestar para o Fed abre um backstop de 300 bi e lá na frente o próprio Tesouro pede para aumentar o teto da dívida. Na verdade, a expansão monetária ela acontece ou aumentando o teto da dívida ou imprimindo dinheiro por um lado ou por um outro. É tudo uma grande mentira. E é isso que está turbinando. O estresse na negociação entre UBS e Credit Suisse, que na verdade está sendo obrigado a adquirir o Credit Suisse, o zoom que está rolando é que se não houver essa aquisição, os mercados abrem na segunda-feira colapsados. Mas a BTC está um reloginho, todos os sinais no Copy Trade fecharam no lucro, todos os sinais na sala de sinais fecharam no lucro. Aqui no diário vocês vejam que a gente está abrindo um belíssimo Morobuzu hoje. E lembrando que a principal característica de um Morobuzu é sempre trazer uns irmãozinhos. E lá no final do rally, por assim dizer, sempre acontece um martelo. Aqui foi um martelo regular e aqui vai ser um martelo invertido. Vai ter um longo pavio e depois um corpo real curto. Provavelmente a gente vai bater 30, 31, pode ser até 32 e acumular lá no patamar da mediana do canal de Keltner no mensal. Aqui a gente vai acumular entre 31 e 28, 29. A gente vai fazer meio que uma onda 2 no mensal, vai ser uma onda 1, uma onda 2 e uma onda 3 vai levar a BTC para o patamar de 48, talvez 50 mil, que aqui no diário eu levaria a BTC para essa congestão aqui, ó. Para essa congestão aqui, para o topo dessa congestão. É para lá que a gente vai depois de uma lateralização ou corretiva no patamar ali próximo de 30 mil. Então, provavelmente vai ser 1, 2, 3, aí vai buscar essa congestão aqui, 4 e na onda 5 vai buscar lá o patamar da máxima de todos os tempos, mas essa análise fica lá na frente. Então, hoje foi gain no bolso dos assinantes na seara fática. O valor de mercado da BTC explodiu 60% em 2023, com os principais bancos de Wall Street perdendo mais de 100 bi. Na verdade, os bancos deixaram o dinheiro dos seus clientes, como no caso do Silicon Valley Bank ou qualquer grande banco nos Estados Unidos, no investimento supostamente mais seguro do mundo. Um Treasury, um título do Tesouro norte-americano. Mas aqueles bancos que optaram pelos títulos de longo prazo,
ou seja, aqueles que vão vencer de forma mais longínqua, acabaram vendo um desconto do mercado mais brutal, porque esses títulos estão pagando uma taxa de juro real negativada absurda. Então o mercado podendo adquirir títulos agora, pagando mais de praticamente 5% ao ano de juro nominal. O juro real continua negativado. A inflação a 7%, o título está pagando 5%, mas esses títulos antigos que prenderam o dinheiro, por exemplo, do Silicon Valley Bank, estava com um spread de desconto brutal, justamente porque já estavam muito negativados e agora estão bizarramente negativados. Ninguém quer essa encrenca. Esses bancos viram os seus respectivos patrimônios virarem praticamente pó, porque o spread de desconto acabou superando o patrimônio dos próprios bancos. Ou seja, gente, o investimento mais seguro do mundo, que seria um título contra o Tesouro Norte-Americano, virou uma shit coisa da noite pro dia. Enfim, é o novo normal. E com o backstop que o Banco Central norte-americano está criando, mais dinheiro de mentira está rolando por aí. E mais a expansão da BTC vai ganhando musculatura. E a Coinbase, a cripto exchange americana, fundada por americanos, com capital aberto na Nasdaq, está pensando em colocar a sede no exterior. Tamanha a repressão à criptografia que está rolando nos Estados Unidos. Gente, os reguladores americanos estão em polvorosa, porque o americano comum, aquele lá, o americano classe média, que trabalha o ano todo para de repente chegar lá, viajar com a família no final do ano e ver o dinheiro virar pó no Silicon Valley Bank, tá pensando em migrar para o mundo cripto, deixar o dinheiro numa stablecoin, num Ledger Nano ou num Trezor. Enfim, ninguém mais quer saber de banco. O que tem de vídeo no YouTube explicando como sacar dinheiro do Wells Fargo para colocar num Trezor, num Ledger Nano, não tá no gibi. Ou seja, gente, os reguladores estão percebendo que todo esse sistema bancário pode colapsar da noite pro dia. A repressão à criptografia está assumindo patamares completamente bizarros nos Estados Unidos, e a BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, gerindo quase 12 trilhões em ativos, está explorando a tokenização de ações. A BlackRock, através do seu CEO, Larry Fink, já falou que o futuro do mercado financeiro é a tokenização, é rodar em blockchain, mas ele espera a regulamentação. Ele reporta aqui nessa reportagem que é necessário que os reguladores norte-americanos entendam que a tecnologia blockchain é um fato irreversível da vida. A tecnologia chegou para ficar. Não tem como reprimir algo que existe na rede e que precisa ser regulamentado. O Larry Fink acha que só os wallets vinculados a uma identidade, que pode ser, por exemplo, uma NFT, que é um item único rodando na rede e que pode vincular um wallet a um determinado indivíduo ou corporação. Somente wallets identificados na rede poderiam participar do mercado financeiro tokenizado, mas tudo isso, obviamente, depende de regulamentação, que não vai demorar, porque as pessoas estão migrando fortemente em direção ao mundo cripto. Ninguém quer ficar preocupado se escolheu a instituição bancária certa, se os gestores estão fazendo o dever de casa para poder ter o sono dos justos. É ridículo que em pleno ano de 2023, o sujeito, além de ter que trabalhar para angariar riqueza, ainda tem que cuidar para saber se o gestor do próprio banco lá do Silicon Valley Bank ou do First Republic Bank não enlouqueceu, não pirou, não tomou uma garrafa de tequila e vai perder todo o dinheiro do sujeito. Em tempos de autocustódia, é bizarro você pensar que para garantir a segurança dos seus ativos financeiros, você tem que confiar num terceiro em pleno ano de 2023. É bizarro. E na capa aqui da Zero Hedge, o UBS busca apoio do Banco Central Suíço e do Banco Central Europeu para concluir essa aquisição do Credit Suisse.
Parece até uma história fantástica. Há 48 horas atrás, o UBS se negava de forma firme e irredutível que não teria a menor probabilidade deles adquirirem um Credit Suisse. De repente, depois que o Banco Central, o Swiss National Bank, lá, o Banco Central Suíço, liberou 50 bilhões de francos suíços, ou 54 bilhões de dólares, o Banco Central Europeu e o próprio Banco Central Suíço pressionaram o UBS, que de repente mudou de ideia. Segundo, o que está rolando por trás da cena é que se o UBS não adquirir o Credit Suisse, a próxima segunda-feira, ou seja, depois de amanhã, os mercados amanheceriam absolutamente colapsados. Tá tudo rolando nesse momento. É possível que esse acordo seja lastreado e garantido pelos bancos centrais suíço e europeu. Vamos ver como vai se desdobrar. E agora, à tarde, o Donald Trump reportou que a sua prisão é iminente e conclamou os seus seguidores a protestarem no estilo 6 de janeiro. Vamos ver como vai se desdobrar. Não tem muitos detalhes, ele só disse que um tribunal de Nova York estaria prestes a emitir um mandado de prisão contra ele, não deu muitos detalhes, mas enfim. E o Putin, mesmo com esse mandado de prisão em aberto emitido pelo Tribunal Penal Internacional, cuja jurisdição não é reconhecida pela Rússia, muito menos pelos Estados Unidos, fez uma visita surpresa à Crimeia no aniversário da anexação. O Tribunal Penal Internacional já tentou investigar os militares americanos pelas atrocidades no Afeganistão e os americanos não reconheceram a jurisdição do tribunal, inclusive tentaram punir os juízes integrantes do tribunal. O Putin também diz que não reconhece, diz que aquele tribunal é um teatro e segue vida normal. Gente, o mundo está virado numa hecatombe nuclear, por assim dizer. A BTC vai expandindo o market cap de acordo com a quantidade de dinheiro de mentira impresso ou contabilmente criado. Não importa se o Tesouro norte-americano vai criar uma rúbrica para emprestar para o Fed, que não precisa, obviamente, de empréstimo. Quem pode imprimir dinheiro não precisa de empréstimo. Mas como o Fed não quer inchar mais o seu balanço patrimonial, ele simplesmente vai colocar lá um débito em favor do Tesouro e aceitar esse crédito do Tesouro norte-americano. Enfim, não importa a maneira como o dinheiro de mentira eventualmente é criado, mas o fato é que a fusão do UBS com o Credit Suisse, com o aval dos bancos centrais suíço e europeu, vai criar mais uma coisa, um avião caindo nos balanços dos bancos centrais ocidentais. O que vai forçar o market cap da BTC a se expandir mais um pouquinho, justamente porque a BTC foi criada como um contraponto a esse tipo de coisa. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, fiquem com Deus, grande abraço.